Hoje falaremos do segundo longa-metragem de animação dos estúdios Disney, lançado em plena Segunda Guerra Mundial. Estamos falando de Pinóquio, de 1940. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo, da nossa série O que Mudou, aqui no canal Teoria das Fadas. Já deixo aqui, a minha fala usual. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, porque é com a ajuda de vocês que a gente faz esse canal crescer do modo que ele está crescendo, Eu tenho que agradecer a parceria de tantas pessoas que estão sempre por aqui, compartilhando as lives, os materiais que estão sendo postados. Assim, é realmente uma comunidade de pesquisadores e de também leitores, professores, que está se reunindo aqui para juntos levarmos adiante, esse verdadeiro projeto de extensão. Bom, pessoal, o conto de hoje, e o filme de hoje também, Pinóquio. Pinóquio é uma obra escrita pelo italiano Carlo Collodi. O que é importante dizer sobre o Carlo Collodi, tá? Carlo Collodi, na verdade, é o pseudônimo de Carlo Lorenzini, nascido em Florença, em 24 de novembro de 1826, onde ele também morreu em 26 de outubro de 1890. Eu falei italiano, florentino. O primeiro livro, uma coisa interessante que as pessoas que conhecem o Collodi pelo Pinóquio, apesar da obra ter se tornado maior que o autor, a fama da obra, e muita gente nem atribui essa obra a um autor, apesar disso, o Collodi, apesar dessa fama pelo Pinóquio, o seu primeiro livro infantil, não de autoria própria, mas de tradução, foi lançado em 1876, que são os Contos de Fadas, não sei pronunciar direito italiano, mas imagino que seja Racconti delle Fate, que é uma tradução que o Collodi fez dos contos do Charles Perrault, da Mamãe Gansa, e também da autora que estudo no meu doutorado, Madame Donois. Tenho essa edição aqui dos contos que o Collodi traduziu. Inclusive, ecos dessa produção, em uma passagem específica eu encontro um paralelo muito grande com o modo de narrar da Madame Donois, mas assim, em modo geral, há ecos dessa narratividade típica dos contos de fadas nas Aventuras de Pinóquio. Em 1881, é iniciada a publicação de um jornal chamado Giornale per i Bambini, Jornal para as Crianças, que é o primeiro periódico italiano voltado ao público infantil. E foi nesse jornal que, em curtos capítulos, Carlo Collodi, foi publicando originalmente a sua História de um Burattino, a História de um Boneco, que foi o primeiro título do que viria a se tornar As Aventuras de um Pinóquio, E essas aventuras, nesses episódios, foram publicados, esses 36 episódios, foram publicados entre julho de 1881 e janeiro de 1883. No Brasil, Monteiro Lobato foi quem trouxe para o contexto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o personagem Pinóquio, e até mesmo a tia Anastácia foi incumbida de preparar um irmão para o Pinóquio, Isso é bem interessante. A tradução que eu tenho comigo é essa daqui, a edição da Pé de Letra das Aventuras de Pinóquio. E essa edição, ela é de 2019, tradução de Manuela Garanhe Lopes de Melo, tá? A questão que eu já vou adiantar para vocês desde já é a seguinte, Às vezes a gente se decepciona quando vai conhecer uma obra que inspirou um filme, um clássico talvez, muito querido do público. Aconteceu meio que isso com Pinóquio.
quando eu li o livro, alguns aspectos do livro me chamaram a atenção negativamente. O filme, de certa... e também é uma questão muito relativa, porque o filme também tentou se aprofundar em aspectos de moralidade um tanto fortes, né? Algumas campanhas, uma coisa meio panfletária de alguns temas comportamentais e tudo mais, mas o livro vai muito além. É uma leitura que beira a repetição, no sentido de tantas vezes algumas máximas de elogio ao trabalho e de, enfim, aquela noção de que o trabalho dignifica o homem, é uma noção repetida muitas vezes ao longo do livro. Então, isso às vezes faz com que o leitor, né, um pouco mais libertário, fique extremamente cansado da leitura, né? Assim, é um livro magnífico, né? Assim, tem muita aventura, muito mais do que o filme mostra, muito mais personagens e tudo mais. Porém, o teor moral, né, esse fator moralizante do livro do Collodi salta aos olhos. É algo que não dá para passar despercebido, tá? Eu vou ler para vocês depois algumas partes, alguns trechos, mas vamos, enquanto isso, comentando algumas questões básicas em relação ao livro e ao filme, tá bom? Bom, Pinóquio foi o segundo longa-metragem de animação produzido pela Disney, logo após o sucesso imediato de Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937. Diversas análises críticas de Pinóquio identificam-no como um conto de moralidade simples, que ensina às crianças os benefícios do trabalho, do estudo e dos valores convencionais. Isso, né, essa é uma moralidade que percorre o livro inteiro, do início ao fim, e várias vezes repetido. Bom, embora tenha se tornado o primeiro filme de animação a ganhar 2 Oscar, né, 2 estatuetas do Oscar, vencendo tanto em melhor trilha sonora quanto em melhor canção original pela música When You Wish Upon a Star, o filme foi inicialmente um fiasco de bilheteria devido, é claro, à Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ele conseguiu obter o seu lucro, né, sendo relançado em 1945, quando a guerra termina. Bom, vamos começar aqui com algumas curiosidades sobre o livro. É uma publicação em periódico, né? Então ela é capitular, tem muitos capítulos, tem 36 capítulos, e uma coisa, o que está pressuposto por esse formato de publicação há muitos ganchos de um capítulo para o outro, né? Criação, como o autor ali instigando o leitor a saber o que virá no próximo capítulo, e também há muitas conversas diretas entre o narrador e o seu virtual leitor. Vou ler alguns trechos para vocês. Na página 3, bem no início, ou melhor, o primeiro capítulo do livro, aliás, os capítulos vêm com uma descrição que resume o que acontece naquele capítulo. Então, assim, às vezes o capítulo tem um grande spoiler de toda a história, tá? Então, o primeiro capítulo, para a gente comentar essa questão da conversa entre o narrador e os leitores infantis, ou seja, um narrador e o autor já direcionando a obra a um público leitor de crianças, né? O primeiro capítulo abre assim: Era uma vez um rei, dirão rapidamente meus pequenos leitores. Não, crianças, vocês estão equivocadas. Era uma vez um pedaço de madeira. É uma quebra de expectativa, brincando com esse horizonte, né, de expectativas do conto de fadas. Esse horizonte que é criado justamente pelo Era uma Vez. E também na página 113, eu destaquei aqui para vocês. Vamos lá. Mais uma passagem para comentar essa conversa, né, entre narrador e leitor. No início do capítulo 32. Qual surpresa foi essa? Vou lhes contar, meus pequenos leitores.
E os ganchos, né, de um capítulo para o outro, eu destaquei para vocês um que está na página 95, que termina assim o capítulo. O coitado limitou-se a pedir com os olhos, mas o pescador verde, sem nem sequer olhá-lo, virou-o 5 ou 6 vezes na farinha, temperando-o dos pés à cabeça e convertendo-o numa espécie de boneco de gesso. Logo em seguida, segurou-o pela cabeça e... 3 pontinhos. Aí não conto o que vai acontecer na sequência, só no capítulo seguinte, tá? Aliás, esse é um dos episódios que o filme não abarca, né? Quando o Pinóquio ele é pescado e ele quase é frito. O homem verde que o pesca pensa que ele é um peixe boneco e passa ele na farinha e vai fritar junto com os outros peixes. Porém, um amigo que o Pinóquio fez, que é um cachorro, consegue salvá-lo. Também de outro episódio envolvendo o Pinóquio que o filme não conta. Aliás, o filme conta pouquíssimos episódios do livro, tá? Há uma redução muito grande em termos de aventuras, né, pelas quais o Pinóquio passa. Certo. E justamente por ser uma história bastante episódica, né, publicada uma história bastante episódica, enfim, uma história episódica publicada em periódico, o Pinóquio, durante muitas vezes ao longo da narrativa, retoma tudo que ele viveu até então. Então, há grandes falas do Pinóquio contando todas as aventuras que ele tinha vivido até aquele momento, tá? No final do vídeo, eu vou ler para vocês a última vez que ele faz isso, que é quando ele vai resumir para o Gepeto tudo que ele passou antes de finalmente reencontrá-lo, tá? Vamos lá. Grande diferença do filme para o livro. No filme, né, o Gepeto faz esse boneco de madeira que não tem vida, ele até brinca, né, com o Pinóquio ali segurando aqueles fios de marionete, e quando ele vai dormir, ele faz um desejo a uma estrela. Até a música, a trilha vencedora do Oscar, a música vencedora é justamente essa, né? Quando você faz um desejo a uma estrela. E ele pede que o Pinóquio seja, né, que aquele boneco se transforme num menino de verdade, que ele ganhe vida. Enquanto, né, e aí essa estrela, na verdade, que a gente vai saber que é a Fada Azul, faz com que aquele boneco de madeira ganhe vida. No livro, porém, o Pinóquio, quer dizer, a madeira que vai ser esculpida para que o Pinóquio seja criado, já é uma madeira falante, é uma madeira com vida, uma madeira falante não, desculpa, uma madeira animada, né? Uma madeira ali com vontade própria, né? E que interage com o mestre cereja, que é o dono inicial desse pedaço de madeira, que vai armar grandes confusões ali na marcenaria do mestre cereja, e o mestre cereja vai doar esse pedaço de madeira para o Gepeto, tá? Vamos lá. Gepeto, no livro, é muito mais pobre do que o filme faz pensar, tá? O fogão e os utensílios que ele tem, até a fumaça das panelas, não passam de desenhos na parede, para lembrar, para, sei lá, ficar como uma memória ali né, afetiva da comida, porque ele não tem. Então, assim, mesmo as roupas do Pinóquio são totalmente improvisadas, né? Ele não tem roupas razoáveis como as que ele veste no filme. Vou ler para vocês aqui na página 21. Um detalhe sobre a roupa e também detalhes sobre essa pobreza extrema do Gepeto. Página 21. Aqui. Gepeto, que era muito pobre, não tinha dinheiro algum nos bolsos. Fez um conjunto de papel com flores, um par de sapatos de casca de árvore e um gorrinho com miolo de pão. Essa era a roupa do Pinóquio. Uma jaqueta de folhas, né, de flores, né, uma jaqueta de papel desenhado com flores, um par de sapatos de casca de árvore e um gorrinho de miolo de pão. E aqui ainda mais para baixo. Pinóquio, que era muito alegre, também ficou triste quando ele soube que o pai não tinha dinheiro, pois a miséria, quando verdadeira, é entendida por todos, até pelas crianças. E na página 32, mais um trecho. Quando o dono do circo, que aqui no livro se chama Come Fogo,
e no filme da Disney se chama Stromboli, ele pergunta pro Pinóquio, né? Qual é o nome do seu pai? Gepeto. Qual é a profissão dele? A de pobre. Ganha muito? Ganha o suficiente para não ter um centavo no bolso. Há muitas passagens relativamente bem-humoradas no livro, tá? Depois eu vou destacar mais uma ou duas para vocês. Vamos para mais uma questão. O Pinóquio, ele já se mostra totalmente travesso, mesmo antes de tornar forma de boneco. Então, quando ele é um toco de madeira ainda, ele já prega muitas peças no Mestre Cereja. Enquanto o Gepeto depois começa a esculpir o Pinóquio, ele também já se mostra de uma personalidade totalmente traquina, né? Assim, de uma travessura sem fim. Um menino realmente endiabrado, né? Como ele vai ser chamado algumas vezes durante o livro, né? Muito diabinho. Agora vamos falar dos personagens. A raposa e já de início eu já digo, o livro tem muitos, mas muitos personagens a mais do que o filme. Cada capítulo praticamente insere um personagem novo, um animal geralmente, os animais abundam nesse livro, animais ajudadores, ou que também atrapalham, no caso da raposa e do gato, mas o Pinóquio ele contracena com muitos diferentes animais. A raposa e o gato. No filme elas têm nome, né? Que é o João Honesto e o Gideão. A raposa e o gato, talvez de fato, como no filme, talvez eles tenham sido escolhidos para figurarem no filme, justamente pelo fato de que no livro eles operam como os maiores vilões, né? Os maiores antagonistas ali da história. Eles não aparecem o filme inteiro, né? O livro inteiro. No filme eles ganham um protagonismo bastante grande. Aqui no conto, né? No conto não, no livro aqui do Collodi, eles são personagens centrais para atrapalhar o Pinóquio, mas é meio que o Pinóquio é o seu maior vilão, né? Ele tem que lutar o tempo inteiro contra seus próprios desejos e más escolhas, né? Que ele faz em todos os capítulos praticamente. Então a raposa, ela é manca, né? Aqui no livro, e o gato, ele é cego, né? Ele se finge de cego inicialmente e depois ele fica de fato cego. Mas a raposa manca e o gato cego. Uma coisa, há outros personagens animais. O gato, de fato, é mencionado um gato no livro, mas não tem esse protagonismo que o Fígaro tem no filme, tá? Não tem um peixinho. Muitos peixes aparecem na história, porém não há esse peixinho dourado, né, que fica ali no aquário junto na casa do Gepeto. O grilo, a questão do grilo falante e da fada azul. O que acontece? O grilo falante, ele aparece muito menos do livro do que no filme, né? Deram um destaque muito grande ao grilo no filme. E no livro ele é mencionado no máximo 3 ou 4 vezes, né, que ele vai aparecer ali. Ao contrário da fada azul, que aparece poucas vezes no filme, mas aparece ali também com uma a personagem tem uma importância muito grande no filme, e no livro, assim, ela tem uma importância muito grande e aparece muito mais. Ela é muito mais presente no livro do que no filme. Então, são participações em intensidades opostas. O grilo aparece muito mais no filme do que no livro, enquanto a fada azul aparece muito mais no livro do que no filme. Alguns detalhes sobre a fada azul. De início, né, assim que o Pinóquio a conhece, eles vão ali fazer um pacto de se tratarem como irmão e irmã, né? No momento posterior, quando a fada já fica um pouco mais velha, né, os anos se passam, os meses se passam, ela passa a fazer o papel de mãe do Pinóquio. E uma coisa importante, o Pinóquio, o nariz dele já cresce antes dele necessariamente começar a mentir. Então, bem no início do livro, assim que ele é feito, na verdade, no começo do livro, já há uma questão
envolvendo o crescimento do nariz dele. Porém, isso vai ter um motivo, né? Um motivo que é o motivo clássico, que vai ser explicado pela fada na página 53. A fada azul vai chegar à seguinte conclusão quando vê o nariz do Pinóquio crescendo e diminuindo. As mentiras, criança, são reconhecidas rapidamente, porque há dois tipos de mentiras. Mentiras que têm pernas curtas e as mentiras que têm o nariz comprido. As suas, pelo que percebo, são as que têm o nariz comprido. Vejam só. Uma coisa curiosa, né? A mentira tem perna curta. Um personagem mentiroso, bastante mentiroso, com as pernas curtas, com uma perna curta, é a raposa, né? Ele é manco de uma perna. E como é a descrição dessa fada azul? Vou ler para vocês na página 43 e 46. Na página 43, né, quando o Pinóquio encontra pela primeira vez a fada azul. Nesse momento apareceu na janela uma bela jovem de cabelos azuis e o rosto branco como uma estátua de cera, com os olhos fechados e as mãos entrelaçadas sobre o peito. Ela, sem mexer os lábios, disse com uma pequena voz que parecia vir do além: "Nesta casa não há ninguém, estão todos mortos." "Abra você, pelo menos," gritou Pinóquio, chorando e suplicando. "Eu também morri." "Morreu? Então o que faz aí na janela?" "Esperando o caixão que me levará." A fada azul, que esse nome tem ela, né, no livro, né, no filme, mas aqui é só a fada. Essa personagem, ela é bastante misteriosa aqui no livro, né? É uma menina que vai crescendo, né, até se tornar mulher, mas ela tem um comportamento bastante estranho. Ela não é divertida, né, engraçadinha e nada, ela é bastante fantasmagórica, digamos assim. E aparece em vários momentos. Ela tem o dom de se transfigurar em várias coisas. Então, ela vai aparecer em várias passagens do livro em diferentes formas. Ela vai aparecer transfigurada em uma mulher no circo para assistir ao Pinóquio. Ela vai aparecer em forma de cabra, também numa ilha que tem uma montanha branca. E, enfim, a gente vai pensar que ela morreu em vários momentos, vai ter uma lápide ali dizendo que ela havia morrido estava enterrada naquele lugar. Mais pro final ela vai estar super doente, vão pensar que ela morreu também. Enfim, é uma personagem bastante mortiça, digamos assim, né? Que sempre parece mais morta do que viva. Na página 46, o narrador diz assim: "Devemos saber que a menina de cabelos azuis era uma fada bondosa, que morava havia mais de 1000 anos nos arredores do bosque." Então a fada azul é uma personagem, né, antiga, né, uma personagem que já estava, que faz parte, ali, digamos, desse panteão de seres mágicos que habitavam esse bosque próximo onde Pinóquio morava. Vamos lá. Outros personagens secundários que são animais. Aliás, antes de falarmos desses outros personagens, é interessante ressaltar agora de início as duas falas moralizantes da fada azul para o Pinóquio no filme, que vão ser basicamente as duas máximas, né, que vão direcionar, ou melhor, vão ditar, né, se o Pinóquio vai ou não ser um menino de verdade. Primeiro ela diz assim: "O menino que quer ser mau não passará de menino de pau." E também vai dizer: "Se você provar que é valente, sincero e generoso, um dia será um menino de verdade." Então, assim, né, sinceridade, valentia e generosidade são algumas características que a fada pede para que o Pinóquio tenha para se transformar em menino de verdade. No livro, a questão do estudo e do trabalho, na verdade, são os dois grandes pilares, né? É claro que ele não pode mentir, mas em muitos momentos, e nem ser desobediente, mas em muitos momentos o narrador vai dizer que, às vezes, mesmo meninos desobedientes e um tanto travessos têm um coração de ouro, né? Mas que o importante mesmo é estudar e trabalhar. Essa coisa de que o trabalho dignifica o homem vai ser repetida várias vezes ao longo da história. Vai ficar até cansativo de tantas vezes que isso é repetido. Outros personagens, né? O dono do circo.
No filme, o Stromboli é um vilão, né? Propriamente dito, maltrata o Pinóquio, maltrata, enfim, os outros bonecos e tudo mais, e é uma pessoa sem um lado bom. Enquanto no livro, esse dono do circo, que é o Come-Fogo, ele é um homem aparentemente mau, mas com um bom coração. Tanto que ele se comove muito fácil. Aquele diálogo que eu li para vocês, né, que ele pergunta ao Pinóquio quem é o pai dele, que profissão o pai tem, dali em diante ele já fica comovido com a história do Pinóquio, né? E ele começa, e o sinal de comoção que ele tem, em vez de chorar, ele começa a espirrar. Então, toda vez que ele fica emocionado, ele espirra. E aí os outros bonecos, né, que vão ajudar o Pinóquio, eles percebem que o dono, né, deles se emociona quando espirra, né? Ou melhor, espirra quando se emociona. E ele vai libertar o Pinóquio e vai dar, inclusive, como prêmio 5 moedas de ouro para o Pinóquio, né? E o Pinóquio, inclusive, também vai ajudar a salvar uma outra marionete ali desse circo. E com essas 5 moedas de ouro é que o Pinóquio vai passar um grande perrengue na mão da raposa e do gato, que vão tentar passá-lo para trás de várias formas, né? Vão se vestir de assassinos para tentar roubar o dinheiro do Pinóquio, né? Vão enganá-lo dizendo que se ele plantasse as 5 moedas nasceria uma árvore de moedas na terra dos tolos. Tem muitos nomes engraçados de lugares que pessoas idiotas vão quando vão ser enganadas, né? É uma terra dos milagres e tudo mais. Mas essas 5 moedas de ouro que o Pinóquio vai perder depois vão fazer com que a raposa e o gato persigam o Pinóquio. A raposa e o gato vão aparecer, depois de muito aparecer ali no início e no fim no início e no meio do livro, eles vão aparecer no final, já numa situação completamente deplorável. De fato, né, a raposa vai estar praticamente sem cauda, porque ela vai ter vendido a cauda dela para uma pessoa fazer um espanador, e vai estar praticamente sem pelos, e o gato vai estar de fato cego, né? Ele não vai mais fingir, ele vai estar cego de verdade. Mas aí, depois de muito ter enganado o Pinóquio, no final o Pinóquio não vai se deixar enganar mais uma vez pela raposa e pelo gato, mas ele se deixa enganar dezenas de vezes por eles dois, até que isso aconteça. Vamos lá. Outros personagens secundários. Aparecem alguns peixinhos, uma pomba, uma borboleta, né? O próprio grilo, ele começa, né, assim que o Pinóquio o encontra, ele vai dizer que mora naquela casa do Pinóquio já há centenas de anos, e ele vai dizer para o Pinóquio algumas moralidades que o Pinóquio vai achar uma grande porcaria, vai jogar um objeto no grilo e o grilo vai ficar amassado na parede, e meio que depois o grilo volta como um fantasma, e no final ele retorna normalmente, né? Ele deve ser um ser mágico, né? Não morreu com essa pancada que o Pinóquio deu logo no começo. Há um tubarão gigante, que no filme é uma baleia, né? E esse tubarão gigante vira uma espécie de lenda no livro, né? As pessoas sabem que há um tubarão gigante rondando aqueles mares, né? Passagem de tempo. As coisas no filme acontecem com um prazo relativamente curto, assim, a gente não sabe dizer exatamente quanto tempo durou, mas a busca do Pinóquio pelo Gepeto, depois do Gepeto, né, do Gepeto pelo Pinóquio, e depois o Pinóquio buscando o Gepeto, não parece que levou tanto tempo assim, né? Levou uma boa quantidade de tempo e tudo mais, mas o livro nos informa que mais de 2 anos isso levou. Bem mais de 2 anos, na verdade. É que um episódio em específico, quando o Pinóquio volta para a cidade dele e vê ao longe o pai indo buscá-lo de barco do outro lado do oceano, e o Gepeto reconhece o Pinóquio, só que ele já está muito... as ondas estão muito fortes, o Gepeto não consegue voltar. Naquele momento do reencontro dos dois, à distância, já haviam se passado 2 anos desse momento para o episódio em que eles se encontrarão dentro da barriga do tubarão. Então, do último reencontro à distância que o Pinóquio tem com o Gepeto até
encontrá-lo de fato na barriga do tubarão se passam 2 anos. Muita coisa acontece aí. E mesmo antes deles se reencontrarem à distância, né, de vista, muitos meses, talvez mais de um ano, já havia se passado desde que o Pinóquio havia saído de casa. Uma coisa interessante também a se pensar. No filme da Disney, há uma certa crítica ao ofício de artista, né? O lobo, a raposa, né, o João Honesto, ele quer ser o maior ator, né, quer ser um grande ator. E vai ali tentar levar uma vida, né, na boemia, nas artes, e há né, um descrédito, né, para essa função ali no filme, né? Fica implícito, né, que o Pinóquio tem que fazer é estudar e não se deixar levar com o pessoal, né, com os boêmios da vida boa das artes, né, com os atores, cantores e tudo mais. Outra questão bastante moralizante no filme da Disney é que quando aquelas crianças, aquele amigo do Pinóquio, que no livro se chama Mecha, no filme não lembro mais o nome, ele convence o Pinóquio a ir para essa terra que no filme se chama a Ilha dos Prazeres e no livro se chama Terra de Brinquedos, dos Brinquedos. Nessa Ilha dos Prazeres, no filme, as crianças fazem coisas horrorosas, assim, né? Elas fumam cigarro, elas bebem, fazem o que os adultos fazem, né? Então, o filme da Disney deixa essa crítica direta, né, ao cigarro e às bebidas ali no registro do filme. No livro, não há menção a cigarros e bebidas. As crianças começam... É uma ilha onde eles podem brincar o dia inteiro, né? É até engraçado uma passagem quando o menino vai dizer assim, né, para tentar convencê-lo a ir para a ilha, o amigo dele, esse Mecha, vai dizer que nessa ilha não, desculpa, nessa Terra dos Brinquedos, as quintas-feiras são feriados, né? E a semana é formada por 5 quintas-feiras, sábado e domingo. Ou melhor, por 6 quintas-feiras e um domingo. Ou seja, não tem aula em momento nenhum. Não tem professores, não tem trabalho, não tem nada, eles só vão se divertir. E de fato é só isso que eles fazem lá, tá? Não há menção a eles fumarem e beberem bebidas alcoólicas. Passados 5 meses nessa ilha, nessa terra, ilha é no filme, nessa Terra dos Brinquedos, passados 5 meses ali, é que o Pinóquio e seu amigo Mecha começam a se transformar em burros, né? Esse homem que vai agenciar essas crianças, levando-as a essa Terra dos Brinquedos, no livro ele é descrito como uma figura engraçada, com uma certa sedução pueril, o que nos faz pensar nele, inevitável pensar como um pedófilo, né? O filme da Disney também dá certas características ao personagem que é o dono daquela, o frequentador daquela taberna onde a coruja e o gato vão, também dá algumas características que fazem com que a gente pense que ele seja um velho abusador, digamos assim, né? E o filme também liga a raposa e o gato a ele, né? Esses dois estão em conluio para agenciar, não é, ou cooptar crianças para levar a essa Ilha dos Prazeres. Enquanto no livro não há ligação alguma entre a raposa e o gato e esse sequestrador, né, esse agenciador. Vamos lá. Falei da passagem de tempo. Bom, se vocês acham que o Pinóquio cometeu muitos erros no filme, saibam que ele comete muitos, mas muitos mais erros, muitos erros a mais no livro, tá? Chega a cansar o tanto de vezes que o Pinóquio é levado a optar por uma vida fácil, né? Além de ser muito cheio de não me toques no livro, né? Ele tem manias, ele não quer comer pera com casca, ele só quer pera descascada, não quer trabalhar, não quer levantar peso, não quer fazer nada.
né, ele vai aprendendo a fazer isso a duras penas, né, e forçado, porque senão ele passa fome e tudo mais. Ele é um personagem muito mais difícil de gerar, né, de causar uma aproximação afetiva com o leitor no livro do que no filme, né? No filme, Pinóquio é gracioso e há uma ingenuidade ali, né? Uma ingenuidade assim que não é completamente questionável, no sentido de que ele age como uma criança deslumbrada, enquanto no livro ele passa por muitas e muitas ocasiões em que ele poderia ter aprendido a tomar as decisões certas e ele volta a errar, tá? Eu acho que assim, desses 36 capítulos, ele passa 34 cometendo erros por conta de más inclinações, por não querer estudar, enfim, por se deixar levar pelos conselhos dos amigos maus e tudo mais. É uma série de erros, uma grande série de erros e de más decisões, tá? Repetição excessiva de moralidades. Agora eu separei para vocês algumas das várias vezes em que isso aparece, tá? Mas também há passagens bem-humoradas que eu vou ler também para vocês na sequência. Então, assim, repetição excessiva de moralidades. Vamos lá. Primeiro, na página 11. Quando quem vai falar aqui com o Pinóquio é o Grilo, tá? O Grilo vai dizer assim: coitada das crianças que se rebelam contra os pais e abandonam sua casa por um capricho. Não conseguirão nada de bom neste mundo, e cedo ou tarde irão se arrepender amargamente. Na página 12. O que o Pinóquio quer? Né? Ele quer comer, beber, dormir e se divertir, de manhã até a noite, ter um ofício de vagabundo. E aí o Grilo vai dizer: então devo lhe avisar que todos que têm esse ofício acabam quase sempre em algum hospital ou na cadeia. Ele vai voltar a falar isso em algumas vezes quando ele reaparece, né? Sobre o único destino possível é o hospital ou a cadeia, né? Para os vagabundos. Vamos lá. E aí o Pinóquio lança contra ele um martelo que acerta o Grilo na cabeça e ele fica parado no mesmo lugar, duro e amassado na parede. Mas ele meio que não morre, né? Ele é um ser também mágico, digamos assim. Página 77. Mais uma moralidade aqui. Sobre o Pinóquio. Envergonhara-se de pedir esmolas, porque seu pai havia lhe dito que só tem direito de pedir esmolas os velhos e doentes. Neste mundo, os verdadeiros pobres, os que merecem caridade e compaixão, são aqueles que, por motivo de velhice ou doença, estão fadados a não poder ganhar o pão com o trabalho de suas mãos. Todos os outros têm a obrigação de trabalhar. Se não trabalharem, passarão fome. Página 104. É só algumas, viu, gente? Algumas passagens, porque é o tempo todo. 104. Vamos lá. Ah, não. Na 104 é uma passagem engraçada que eu marquei aqui para vocês, que é aquela que eu disse assim, quando o Mecha tenta convencer o Pinóquio a ir para a Terra dos Brinquedos. Às quintas-feiras não se vai à escola, e a semana é formada por 6 quintas-feiras e um domingo. Página 138. Pinóquio vai conversar com o gato e a raposa e vai dizer várias moralidades que ele aprendeu ao longo do livro, né? Então, olha só. Acredita em nós, Pinóquio, agora somos pobres e desgraçados de verdade, disse a raposa. Se são pobres, é bem merecido, o Pinóquio respondeu. Lembrem-se do provérbio que diz: dinheiro roubado nunca dá fruto. Adeus, malandros. Tenha compaixão de nós. Adeus, malandros. Lembrem-se do provérbio que diz: tanto vai o pote à fonte que um dia quebra. Não nos abandone. Adeus, malandros. Lembrem-se do provérbio que diz: quem rouba o agasalho do próximo morre sem camisa, né? Esses provérbios são até que engraçadinhos, né? Mas a ideia geral de não trabalhar e de que o trabalho é que dignifica um homem, no caso uma criança, né, o Pinóquio, vai aparecer no livro inteiro. Uma outra passagem bem-humorada, página 134, que eu marquei para vocês. Talvez essas passagens bem-humoradas
né, seja né, um contrapeso ali para esse excesso de moralidades. 134. Devemos saber que o tubarão, esse tubarão que engoliu o Gepeto e o Pinóquio, devemos saber que o tubarão, que era muito velho, sofria com uma asma e arritmia. Era obrigado a dormir com a boca aberta. E o fato dele dormir com a boca aberta é que vai fazer com que o Pinóquio tenha esse plano de fugir normalmente, tá? No filme ele faz uma fogueira e aquela baleia espirra. Enquanto no filme ele observa que tem alguns momentos em que a baleia está de boca, que o tubarão está de boca aberta, ele pode sair normalmente por entre os dentes, ali com o Gepeto, que passou 2 anos na barriga do tubarão, comendo atuns e muitos peixes. E outras coisas gostosas também, porque na ocasião em que o tubarão engoliu o Gepeto, ele também engoliu um barco, né? E um navio. E esse navio, dentro desse navio havia muita comida, havia muitos potes e compotas de comida que o Gepeto foi comendo ao longo desses 2 anos que passou na barriga do tubarão, né? Além de peixes também que ele estava comendo. Quando o Pinóquio é engolido também e reencontra o Gepeto, é na ocasião em que o Gepeto está fazendo sua última refeição. Ele só tinha mais uma vela para acender e estava comendo ali o último peixe que ele tinha, a última coisa que ele tinha guardada ali, né? A última comida sem ser peixe. Eles pensaram que teriam que viver ali e poderiam viver só de peixe durante muito mais tempo, né? Só que no completo escuro. Mas o Pinóquio vai insistir para que eles vão embora. Dentro da barriga do tubarão, o Pinóquio faz uma amizade com um atum, que é um atum que vai ajudar o Pinóquio depois, quando ele já está fora da barriga do tubarão e ele está praticamente morrendo, não conseguindo mais nadar, para levar o Gepeto até uma praia. Então esse atum vai aparecer, e ele seguiu o mesmo caminho do Pinóquio para fora do tubarão, e para pagar, né, essa bondade, essa benevolência que o Pinóquio fez, ele leva o Pinóquio e o Gepeto até a praia mais próxima. Isso também acontece com um cachorro, quando o Pinóquio ele é preso uma vez, ele é quase preso uma segunda vez. O Pinóquio é preso na primeira vez quando ele vai reclamar numa certa cidade, onde as pessoas são todas corruptas, ele vai reclamar que foi roubado pela raposa e pelo gato, né? Que eles dois roubaram as moedas de ouro do Pinóquio. Só que nessa corte, que é presidida por um macaco, na verdade, as pessoas, os malandros é que ficam soltos e as pessoas prejudicadas ficam presas. Então o Pinóquio vai reclamar que foi roubado e esse juiz vai mandar prendê-lo. E o Pinóquio vai ficar preso durante um bom tempo. E aí vai ter um dia de indulto aos malandros, né? Em que as pessoas da cadeia poderão ser soltas. Só que o Pinóquio vai dizer, né? Mas eu não fiz nada de mal. E aí o cara vai, um dos carcereiros vai dizer, então você tem que continuar preso. Aí o Pinóquio compreende o que está acontecendo. Aí ele diz, não, a culpa foi minha, na verdade, eu sou um malandro. E aí o carcereiro vai dizer, então você pode ser solto. E o Pinóquio vai ser solto. Numa segunda vez, o Pinóquio está numa briga com os meninos da escola, os meninos maus, que vão zombar do Pinóquio, porque ele está começando a ser estudioso, né, tirar boas notas. E durante essa briga, um dos meninos pega um livro e joga contra o Pinóquio, só que esse livro acerta uma outra criança, que fica ali estatelada no chão, quase com aparência de morte, né? E esses meninos saem correndo, e a polícia chega e vai pensar que foi o Pinóquio quem atacou esse menino, né? E ele vai ser pego para ser preso, porém ele consegue escapar. E também, ao escapar, ele vai ajudar um cachorro que está quase se afogando, porque ele vai tentar escapar pelo mar, né? E esse cachorro que o Pinóquio salva, que é o cachorro dos policiais, vai salvá-lo no momento seguinte. Ou seja, olha quanta coisa acontece. E isso não é nem, sei lá, 1/3 de todas as aventuras pelas quais o Pinóquio passa. Aqui eu vou ler para vocês um trecho que eu identifiquei como um eco dos contos de fadas literários, tá? Que está na página 134, que é uma descrição bastante detalhada, na página 47.
uma descrição bastante detalhada de uma passagem bastante insólita. Veja só. Depois saiu da cavalariça uma linda carruagem cor de ar, alcochoada com penas de canário e forrada com nata, creme e pasteizinhos. Puxavam a carruagem 100 pares de ratos brancos, e o cachorro, sentado na cocheira, estalava o chicote para a direita e à esquerda, como um cocheiro que teme chegar atrasado. Essa descrição da cavalaria que vai buscar o Pinóquio a mando da fada azul é uma descrição muito parecida com o que a gente encontra nos contos de fadas literários, tá? E para terminar, a leitura de um resumo que o Pinóquio vai dar para o Gepeto quando o encontra na barriga do tubarão, de tudo que aconteceu com ele. Um resumo, hein? Tá na página 132. Eu vou ler para vocês. Pinóquio vai contar ao Gepeto. Vai ser uma leitura um tanto extensa, mas é para vocês entenderem tudo o que acontece na história, tá? Todas as passagens que não estão presentes no filme da Disney. Imagine o senhor, pobre papaizinho. Depois de você ter vendido seu casaco e comprado o silabário para que eu fosse à escola, eu fugi para ver o teatro de fantoches. E come fogo queria me jogar no fogo para cozinhar o seu cordeiro. E foi logo ele quem me deu 5 moedas de ouro para que as levasse para o senhor. Mas eu encontrei a raposa e o gato, que me levaram até a pousada do Camarão Vermelho, onde comeram como se fossem lobos. E ao sair de lá à noite, encontrei os assassinos que correram atrás de mim. E eu fugindo na frente, e eles me seguindo sempre atrás, e eu na frente. E eles atrás e eu na frente, até que eles me enforcaram no galho de um grande carvalho. Foi onde a linda menina de cabelos azuis pediu para me buscarem numa carruagem. Os médicos me visitaram e disseram: se não está morto, é sinal de que está vivo. Então eu disse uma mentira, e meu nariz começou a crescer, e eu não conseguia passar pela porta do quarto. Depois eu fui com a raposa e o gato para enterrar as 4 moedas de ouro, pois uma delas eu tinha gasto na pousada. E o papagaio começou a rir. Das 2.000 moedas, eu não encontrei nenhuma. E o juiz, quando soube que eu fui roubado, mandou me colocar na cadeia. Depois, saí por uma anistia dada aos ladrões. E ao sair, vi um lindo cacho de uvas no terreno. Mas eu fiquei preso em uma armadilha. E o camponês, por bem ou por mal, me colocou em uma coleira de cachorro para que eu vigiasse o galinheiro. Depois viu que eu era inocente e me deixou livre. Foi então que a cobra, com o rabo que soltava fumaça, começou a rir. Daí estourou uma veia em seu peito e foi assim que voltei à casa da menina bonita que estava morta. E o pombo, me vendo chorar, me disse: viu seu pai, estava fabricando um barquinho para buscar você. E eu disse: oh, se eu tivesse asas. E ele disse: você quer ir com seu pai? E eu respondi: quem me dera, mas quem me levaria? E ele me respondeu: eu levo você. E eu perguntei: como? E ele respondeu: monte na minha garupa. E foi assim que voamos por toda a noite, e depois pela manhã, todos os pescadores olhavam para o mar e disseram: há um pobre homem no barquinho quase se afogando. E eu, ao longe, reconheci o Senhor rapidamente, porque meu coração dizia isso, e eu fiz sinais para que o Senhor retornasse à praia. O Gepeto vai dizer que ele também reconheceu o Pinóquio, e desse momento em que eles se reconhecem na praia, que o Gepeto está indo buscá-lo, até o momento em que o Pinóquio vai encontrá-lo na barriga do tubarão, se passam 2 anos. Aí o Pinóquio vai para a Terra dos Brinquedos e vai passar por uma grande... ele vai virar burro, vai ser vendido para ser um burro de circo, ele vai machucar a pata, não vai poder mais trabalhar no circo. Esse dono do circo vai vendê-lo para um homem que quer fazer um tambor com a pele do burro. Esse homem vai lançar o Pinóquio ao mar com uma pedra para que ele morra afogado e tirar a pele dele para fazer o tambor. Mas os peixes vão comer a carne do burro e o que vai sobrar é de volta o Pinóquio de madeira. Enfim, é muita coisa que vai acontecer até finalmente eles se reencontrarem e saírem. E quando eles se reencontram e saem, também o Pinóquio vai fazer de tudo para salvar o pai. Ele vai começar a trabalhar o dia inteiro, né, girando uma espécie de um moinho. E o trabalho do dia inteiro dele tem como pagamento um copo de leite. Então ele vai trabalhar muitos dias para ganhar um copo de leite por dia que ele dá para o pai. E também começa a ter um segundo emprego, fazendo cestos, né, cestas de vime.
que ele vai vender essas cestas também para arrumar dinheiro para comprar um casaco para o pai e coisas, né, para melhorar a vida dos dois. Quando ele começa a vender essas cestas, um caracol, que é um caracol que trabalha para a fada, vai dizer que a fada está muito doente no hospital. Então o Pinóquio vai pegar esses centavos, esses 40 centavos, se eu não me engano, que ele conseguiu ajuntar, e vai dar para o caracol tratar da fada. E essa atitude que ele tem de se, né, desprender do que ele conseguiu conquistar para salvar a fadinha que tanto o ajudara, vai fazer com que a fada finalmente perceba que ele tem um bom coração, começou a estudar, né, começou a trabalhar, e aí ela transforma ele num menino de verdade, né, ele acorda um dia como um menino de verdade, como se fosse um sonho, e a fada vai dar muito mais dinheiro para ele, né? Se eu não me engano, daqueles 40 centavos, ela vai dar 40 moedas de ouro. E aí ele começa a ter uma vida melhor com o Gepeto, e ali eles não passam mais fome e tudo mais, né? Mas ele segue estudando e trabalhando. Então, assim, basicamente é isso, né? A grande diferença é que, até ele se tornar um menino de verdade, no livro ele tem que trabalhar e estudar muito, né? Assim, se desprender completamente das manias que ele tinha de vagabundagem e de se deixar levar pelos conselhos dos meninos malcriados, né? O que vai levar muito tempo no livro. No filme, ele acaba se tornando um menino de verdade, meio que por desejo do Gepeto, né? O Gepeto vai pedir no início do filme para uma estrela, para que aquele boneco ganhe vida, e ao final, não é, a fada, percebendo que ele foi sincero e valente, né, a salvar o pai ali da baleia, vai transformá-lo num menino de verdade, né? Bom, então é isso, assim, tem muita coisa, muitos episódios que podem ser estudados nessa obra. Confesso que fiquei um tanto decepcionado com esse teor muito moralista que perpassa a obra inteira. Não era algo que eu esperava encontrar, assim, foi uma surpresa um tanto negativa na leitura desse livro. Uma surpresa semelhante aos contos da Madame de Beaumont, sem ser a Bela e a Fera. Os demais contos dela, que eu li também recentemente pela tradução, pela edição da Florear Livros, também me deixaram com o pé atrás em termos do excesso de moral cristã. Mas enfim, isso é assunto para o vídeo da Bela e a Fera, que eu vou fazer para vocês em breve. Então, é isso. Se você conhece a obra do Collodi, As Aventuras de Pinóquio, e tem também suas impressões sobre ela, não deixe de comentar aqui nesse vídeo, tá? Ou mandar lá no Instagram Teoria das Fadas. Vamos conversar, né, sobre Pinóquio. Eu quero saber também a sua opinião sobre o livro e sobre o filme. Então era isso que eu tinha para dizer. Nos encontramos na semana que vem. Muito obrigado pela sua companhia em mais um vídeo e até mais.